João capítulo 10, verso 9. Jesus falando, Jesus pregando, ele disse assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagens. Então a pessoa entra pela porta e sai do outro lado. É ou não é? E nesse mundo nós deparamos com tantas portas, né? Para você ir na sua casa, entrar na sua casa, você precisa passar por uma porta. Senão não tem como. Só se você pular a janela. Mas Jesus falou que aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteador. Então tem que ser pela porta, certo? Jesus disse: eu sou a porta, Ele é a porta. Ele é a porta que nos conduz para os céus. É o único, irmão, que nos leva para lá. Pedro, quando estava ali preso, sendo apertado pelas autoridades, ele disse: não há nenhum outro nome que foi dado, a não ser o nome de Jesus. Aquele que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou e fazendo dele Senhor. Então, irmãos, é Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a porta para todos os nossos problemas. Porque se Jesus é a porta para a solução do pecado, irmão, que é a pior coisa que existe, que é a coisa que vai nos levar para a perdição, se nós não tivermos os nossos pecados perdoados por Ele. Então, irmão, se Ele nos perdoa e tira aquele peso de cima de nós no momento do perdão, então, irmão, o que é as outras coisas para Ele? Ele é a porta dos nossos problemas. Como nós dissemos agora há pouco, para quem iremos nós? Como diz Pedro, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem nós vamos, irmão? É só Jesus. Esse mundo todo é enganação. As pessoas enganam umas às outras. Olha, veja bem, ele disse: eu sou a porta para os nossos problemas, a porta para a nossa dor. Quanta gente hoje sofrendo de dor, irmão? Se conversa na igreja sofrendo de dor, conversa lá fora sofrendo de dor. Vivemos num mundo de dores. Mas Jesus é a porta, irmão, para nossas dores. Tem pessoas que deitam com dor, levantam com dor. E tem aquelas pessoas ainda que têm a dor na alma, que é uma dor terrível. A dor na alma, essa é perigosa. Porque as pessoas não veem, as pessoas não sabem que você tem essa dor. Veja bem, irmãos, mas Jesus, irmão, é a porta para essa dor. E é isso que nós queremos falar hoje para você. Como ser abençoado, como passar por essa porta. Veja bem, Jesus é a porta da libertação. Quando eu olho para alguns irmãos da igreja, nós ficamos alegres, felizes de ver o que o Senhor faz na nossa vida, a libertação que o Senhor traz. Por quê? Porque tomaram uma decisão um dia e passaram por essa porta. Jesus, a porta da salvação. Olha, irmão, as enfermidades, enfim, as doenças, os problemas familiares, problemas de casais, os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, Jesus é a solução. Jesus é a porta para nós. Então Jesus é a porta certa. Amém, povo de Deus? Jesus é a porta certa. Às vezes procuramos soluções em outros lugares e ficamos decepcionados porque não vamos encontrar. Porque só Jesus é a saída para nossos problemas. Ele veio com o ministério principal de Jesus, é a salvação. Porque eu digo uma coisa para os irmãos: o que adianta você ser curado de uma enfermidade?
Mas se você não for salvo? Tem pessoas que são curadas, e aquela libertação, aquela cura que a pessoa recebeu, no dia do juízo, vai ser a condenação da pessoa. Porque a pessoa estava interessada somente na cura, só no poder de Jesus para curar, mas não quis nada com Jesus, não quis receber Jesus como Salvador, não se arrepende dos seus pecados, quer ser abençoado, mas quer continuar na vida de sempre. Não, irmão, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nossa vida muda, ela se transforma. O poder de Deus, irmão, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Veja bem, agora, para abrir e fechar a porta, nós precisamos de quê? Quando você sair daqui, chegar em casa, o que você vai precisar para entrar na sua casa, pastor Leandro? Você vai precisar de quê? Tem uma chave aí? Não tem a chave aí? Não quem está a chave da sua casa? Aê! Ó, tem uma chave aqui. Quando chegar em casa, você vai precisar da chave. Se você não tiver a chave, o que vai acontecer? Como que você vai entrar em casa? Você vai arrombar a porta? Vai quebrar tudo lá, depois vai ficar no prejuízo? Hein? Então nós precisamos de uma chave. Você precisa de uma chave. E cada chave, pena que o nosso chaveiro não está aqui, né? Mas cada chave tem um segredo. Eu já passei por isso esses dias. Fui em casa, numa outra casa, e levei a chave que eu tinha. Só que quem morava na casa trocou o miolo, trocou a fechadura. A chave que eu tinha não abria aquela porta. Você percebeu, irmão? Tem que ser a chave certa. Se você pegar uma outra chave, ela não abre a porta. Você não consegue. Então por que nós estamos na igreja e não recebemos bênçãos? Por que não alcançamos o milagre? Se o nosso Jesus é Jesus de milagres. Pare para pensar. Olha, preste bem atenção. Você já ouviu falar da chave mestra? Quem já ouviu falar da chave mestra? Levanta a mão. Chave mestra faz o quê? Ela abre qualquer porta. O chaveiro geralmente usa uma chave mestra. E você sabia que é crime você ter uma chave mestra? Só os profissionais, os autorizados, é que podem ter uma chave mestra. Porque a chave mestra, ela abre qualquer porta. Se der problema aqui na nossa fechadura e chamar um profissional, estou falando profissional, não curioso, profissional. Ele vir com a chave mestra, ele abre a fechadura para você e você pode entrar. Porque tem muito curioso, né? Hoje em dia nas igrejas tem muito curioso também. Fala que tem chave mestra, mas não tem nada. Como uma vez aconteceu aqui na nossa igreja, não foi, pastor? A fechadura quebrou na outra porta, não nessa, na outra porta. Quebrou e a fechadura só rodava. Não puxava a língua da fechadura, né? Aí precisou chamar um profissional aí. Mas eu acho que aquele profissional lá está meio furado. Porque ele não conseguia abrir a porta. Ora, mas a chave mestra é para isso. Abrir qualquer fechadura. O profissional, ele sabe como fazer. Ele estudou para isso. Ele aprendeu isso. Ele sabe como te socorrer. Entendeu, povo de Deus? Olha, então veja bem. A chave, eu quero falar para vocês da chave da porta chamada Jesus. Mas a porta, Jesus tem chave? Tem chave. Tem chave e tem segredo. E eu quero passar para você praticar no seu dia a dia. Não adianta eu falar aqui, não adianta o pregador hoje à noite falar aqui, ou o pregador da quarta-feira falar, ou do sábado falar, e se você sai da reunião e vai embora e não pratica, e não vive o que você aprendeu, você continua na mesma. Você continua do mesmo jeito. Agora, quando você ouve a voz de Deus e pratica a palavra de Deus,
é diferente. Olha só, eu quero ler com vocês, em João capítulo 14, verso 13 e 14. Olha só, olha o que Jesus disse aqui. Aqui está a chave. Presta bem atenção, ó. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E vou ler o 14 com vocês, ó. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E por que você pede e não recebe? Por que você ora e não recebe? Por que você clama, busca, pede socorro e não há resposta? Se Jesus falou, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa é a chave, irmão. Mas na chave de Jesus tem um segredo. Tem um segredo que você precisa descobrir. Você precisa saber que se você não usar a chave com o segredo, não vai resolver seu problema. Se você usa a chave errado, não tem como abrir a porta. Eu quero ler para vocês, vamos lá. 1 João capítulo 5. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5. O verso 4 e 5. Olha só, porque todo que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Você entregou a tua vida a Jesus? Você creu no Senhor Jesus? Você arrependeu-se dos seus pecados? Então você é nascido de Deus. Se você não se arrependeu dos seus pecados, não entregou a sua vida a Jesus, você não é nascido de Deus. Então veja bem, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você percebeu? Tem crente que não aguenta uma tentação e ele cai na tentação. Seja em que área for da tua vida. Qualquer tentação. Aí você vai lá e você cai. Por quê? Porque você não é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se você está com os pés no mundo, irmão, como que você vai querer as coisas do céu? Então vai pedir para o mundo. Olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então a fé, irmão, a fé é o segredo da chave. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a fé é o segredo da chave. Ou você crê, ou você não crê. Ou você tem fé, ou você não tem fé. O segredo dessa chave é a fé. E nós temos que ser humildes o suficiente, irmão. Como aquele homem que tinha o seu filho endemoniado. Quando Jesus falou assim, tudo é possível se você crer. Aquele homem, irmão, se ajoelhou diante de Jesus. Aquele homem se ajoelhou e disse o seguinte: tem misericórdia da minha falta de fé. E Jesus não teve? Teve misericórdia. Expulsou o demônio daquele menino. Entregou o menino são para aquele pai. E foram felizes glorificando a Deus. Meu irmão, veja bem, a fé é o segredo da chave. A oração é a chave. A fé é o segredo da chave. Mas veja bem. Aí você já aprendeu isso, não aprendeu? Eu também já aprendi isso. Mas acontece o seguinte. Quando você chegar na sua casa, com a chave na mão, como você está com a chave na mão agora? A oração e o segredo é a fé. Se você chegar com a chave na sua casa e ficar segurando a chave na mão, me diga uma coisa, a porta vai abrir? Não é controle para abrir, não é? É a chave, nós estamos falando de chave, não de controle remoto, nós estamos falando de chave.
Se você chegar na sua casa e ficar olhando para a chave, olhando para a porta, olhando para a chave, olhando para a porta, vai abrir a porta? Não vai abrir a porta. Vai ser necessário você colocar a chave. E se você só colocar a chave, também não vai resolver o problema. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que girar a chave. Se você não girar a chave, a porta não abre. Bom, de repente nós estamos com tudo na mão. Você está com a chave, está com o segredo, está aí segurando na mão, você entende isso, mas o problema é que você não gira a chave. E se você não girar a chave, irmão, você não vai conseguir entrar em casa. Você entendeu, povo de Deus? Olha só que coisa maravilhosa, uma coisa tão simples e dá para nós entendermos. Mas o que é girar a chave? Girar a chave, irmão, é você praticar. Vamos, agora eu vou orar. Como quando minha filha era pequena, não sei quanto tempo ela tinha, hein? Não lembro, mas era bem novinha. Irmãos, acordamos de madrugada, não sei nem que hora era, nem lembro. Eu sei que era de madrugada. E a menina estava gemendo e roxa. Olha só. Acendi a luz, ela estava gemendo, acendi a luz, ela estava ali. Nossa, imóvel. Já era da igreja, já era pastor. Já era pastor, irmã Alice? Acho que não era pastor não era pastor ainda. Aí peguei a criança no colo, a menina no colo, orei com ela e pus de volta lá. Continuou na mesma. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Orei a segunda vez, a mesma coisa. Nada aconteceu. Eu vou ter que incomodar alguém, chamar alguém para me ajudar, levar no pronto-socorro? Não, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Peguei ela e falei, Senhor, até a terceira vez eu aguento, mas se passar da terceira vez, eu vou ter que fazer outra coisa. E a minha fé está no Senhor. E o Senhor sabia, irmão, que até ali eu aguentava. Senão o desespero ia tomar conta. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você vê um filho seu numa situação dessa, aí começa a bater o desespero, porque não está ao seu alcance, você não pode fazer nada, você não sabe o que fazer. Quando orei pela terceira vez, expulsamos aquele mal, pus ela no berço, pronto, ela voltou ao normal. Então é assim, veja bem, então não adianta você ficar segurando a chave, você tem que girar a chave para poder funcionar. Se você só ficar com a chave e você só saber, porque tem um monte de gente, o diabo, irmão, ele sabe mais do que qualquer um de nós das coisas. Quanto tempo Deus criou o diabo? Quantos milhões de anos deve ter? Ele sabe a Bíblia mais do que eu. Ele sabe a Bíblia mais do que você. Ele sabe a Bíblia mais do que os grandes teólogos. Ele sabe a Bíblia mais do que os bacharel em teologia. Ele sabe a Bíblia mais do que qualquer pessoa. Mas eu digo uma coisa, o diabo pratica a palavra? Não, pelo contrário, ele quer fazer tudo inverso. Então não adianta eu só ficar sabendo, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que viver essa palavra. Por isso que Paulo, quando escreve a carta ao Tessalonicenses, ele diz assim, orai sem cessar. Em todo momento, irmão, nós temos que orar e usar essa chave, usar esse segredo, ter fé e ser humilde e falar, Senhor, eu não estou alcançando, eu não consigo ter uma fé à altura que precisa, Senhor, me ajuda. A palavra de Deus diz assim, irmão, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e o versículo diz antes o porquê, porque nós não sabemos orar como convém. Não é falar bonito que vai resolver o problema. Se você tem um vocabulário bonito, usa, mas não há necessidade. Deus não está preocupado se você está falando bonito ou está falando feio. Deus não está preocupado se você está falando certo ou falando errado. Nós lemos o primeiro versículo, irmão, Ele conhece a nossa vida. Ele conhece tudo.
Você se conhece por fora, eu me conheço por fora. Você se conhece por dentro? Você não se conhece nem você mesmo por dentro. E Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece as nossas obras. Ele diz: vocês são pequenos, fracos, mas não negaste o meu nome.